Na luz tênue de um verão abafado em Toluca, em 1978, as adolescentes Mariana e Isabel se aproximaram de um antigo altar de estrada, conhecido por todos como La Virgen Roja. A estátua, parcialmente coberta por um tecido vermelho rasgado, tinha sido por muito tempo um palco de preces sussurradas e avistamentos inexplicáveis. Naquela noite, sob um pôr do sol de um vermelho intenso, as meninas acenderam 7 velas vermelhas fininhas, dispostas em um semicírculo cuidadoso. Enquanto as chamas faiscavam na calmaria quente, elas fizeram um voto solene, de proteger uma a outra, até a morte ou além. O ar ficava carregado de expectativa e de uma sensação indefinida de que algo invisível assistia tudo. Os moradores que lembram do momento dizem que as velas pareciam quase vivas, suas chamas dançando intensamente, como se fossem alimentadas por uma energia sobrenatural, mesmo sem vento algum. O pacto em si era mais do que uma promessa de juventude, carregava o peso de antigas tradições mexicanas que envolviam amizade, morte e proteção espiritual. Velas vermelhas, muito usadas na magia popular e em orações rituais, simbolizam a força vital, a paixão e os laços sagrados. O altar, escondido logo fora da estrada principal e envolto por mesquites e cactos selvagens, dizia-se que foi erguido sobre um lugar onde tragédias haviam acontecido. Mariana e Isabel, ambas de famílias humildes, selaram sua promessa não só com palavras, mas com sangue compartilhado, tirado de um pequeno corte, um gesto que reforçava ainda mais o poder do ritual. O pacto delas ia além da amizade, era um contrato espiritual, com uma força inquietante, invocando forças antigas demais para serem compreendidas por elas. Para as duas meninas, o pacto virou um mundo secreto, um refúgio íntimo longe da dureza da adolescência. Seus encontros noturnos no santuário se tornaram um ritual de tranquilidade mútua, uma forma de desafiar a solidão e o medo. Mas, por mais que elas acreditassem estar protegidas, alguns moradores mais velhos andavam de olho e sabiam que esse pacto causava um certo desconforto. Os vizinhos mais experientes sussurravam sobre os perigos de mexer com trevas e espíritos que dificilmente descansam em paz. O risco era emocional, mais do que espiritual. A promessa, embora reconfortante, as amarrava a um destino que elas nem imaginavam. Há apenas algumas semanas do seu casamento, o destino interveio de forma implacável. Na rodovia escorregadia pela chuva perto de Toluca, Isabel pilotava sua moto quando foi atingida por um caminhão em alta velocidade, numa madrugada turbulenta. Ela morreu na hora. A tragédia repentina quebrou o mundo de Mariana, jogando-a num poço de dor e tristeza. Mas o que veio depois foi o que realmente assustou todos ao seu redor. A poucas horas do acidente, Mariana acordou ao ouvir uma série de batidas na janela do seu quarto. O som era suave, mas insistente, ritmado, sempre acontecendo exatamente na hora em que elas acenderam as velas, meia-noite. Assustada, mas fascinada, Mariana achou que era uma brincadeira ou um animal. Mas as batidas não pararam, aconteceram todas as noites, sempre no mesmo horário, ficando mais pesadas e mais intencionais. Os familiares começaram a perceber que ela ficava cada vez mais pálida e que tinha noites em claro. O medo dela só aumentava com o aparecimento inexplicável de suaves brilhos vermelhos do lado de fora da janela, que sumiam assim que tentavam ser enfrentados. A angústia mental a consumia, afastando-a de quem tentava entender o que ela estava vivenciando. Para Mariana, aquilo não era ilusão. Era a sua amiga que caiu, tentando manter o pacto que fizeram. As autoridades locais descartaram as perturbações como delírios causados pelo estresse e o luto. Mas uma vizinha decidiu instalar uma câmera de segurança depois de ouvir boatos. O vídeo revelou uma silhueta escura, de forma humana, parada imóvel do lado de fora da janela do seu quarto, sua figura distorcida, sem qualquer substância física. A gente nunca viu essa figura entrando ou saindo, ela simplesmente ficava lá, só observando. Essa prova assustadora deixou os especialistas de cabelo em pé e acabou viralizando por Toluca. Videntes e médiums foram consultados e disseram que aquela figura tinha ligação com algo não finalizado naquele ritual, um guardião ligado por energias antigas, convocado durante o pacto. Movida por uma mistura de desespero e esperança, Mariana voltou a La Virgen Roja semanas após a morte de Isabel.
A noite estava pesada, cheia de uma expectativa silente que doía no silêncio. Para sua surpresa, o oratório continuava intacto, sem sinais de vandalismo ou decadência, mesmo após meses de abandono. Os 7 suportes de vela que antes carregavam suas velas votivas permaneciam em um semicírculo perfeito, suas silhuetas suaves desenhadas na poeira do altar. Mas, um deles, de maneira visível, tinha cera vermelha fresca. O brilho era sutil, mas inconfundível, uma chama nova tinha sido acesa ali recentemente, como se alguém ou algo cuidasse daquela promessa. Depois daqueles acontecimentos, a vizinhança ficou cheia de medo. Mulheres idosas evitavam passar perto do altares depois do pôr do sol, carregando terços e sussurrando orações. As crianças eram avisadas para não se aproximar do altar à noite, com medo de que o espírito inquieto de Isabel, preso pelo pacto, estivesse pronto para alcançar alguém das trevas. Os investigadores paranormais que visitaram o lugar sentiram uma atmosfera pesada e opressiva, com quedas súbitas na temperatura e sombras passageiras cruzando o campo de visão. Muitas disseram ouvir sussurros suaves chamando nomes e sentir o cheiro de velas queimando, sem ver nenhuma fonte. Para Mariana, o santuário era um lugar de tristeza e memórias assombradas. Ela confidenciou a um entrevistador: "Sei que ela está lá, esperando na beira das chamas. Estamos ligados para sempre." Essa revelação ecoou pela cidade como uma canção de ninar sombria, reforçando a crença de que alguns pactos com o sobrenatural são irreversíveis, entrelaçados na essência do lugar e da alma. O santuário se tornou um espaço liminar, suspenso entre a vida e a morte, um testemunho de uma ligação espectral que nunca pode ser quebrada. Noite após noite, o som de uma batida delicada no piano ecoava na janela de Mariana, sempre o mesmo ritmo, uma convocação insistente. A família dela via seu estado frágil, os olhos olhando para a escuridão como se tentassem fugir de algum perigo invisível ou agarrar-se a uma esperança que ia se esvaindo. Tentar dormir era inútil. Ela ficava sentada na janela, tremendo, enquanto as batidas ficavam mais altas, mas nunca rompiam o vidro. O clima pesado tomava conta da casa, deixando até o cachorro, que se recusava a entrar no quarto dela após o pôr do sol, visivelmente perturbado. As imagens gravadas pela câmera de segurança se tornaram foco de interesse e ceticismo na cidade. Em uma das visões mais divulgadas, as pessoas viram a aparição, uma silhueta alta, escura, sem detalhes fáceis de identificar, parando do lado de fora da janela, como se o frio da noite estivesse saindo da própria tela. Especialistas em paranormalidade deram suas opiniões, sugerindo que aquela figura poderia ser a energia residual de Isabel ou uma entidade ligada ao pacto. Para psicólogos, isso era um estudo sobre alucinações causadas por trauma e o poder do luto de distorcer a percepção. Mas, no final, não surgiu nenhuma explicação lógica para as marcas físicas deixadas pela silhueta na gravação. Não havia nenhuma presença real registrada por sensores de infravermelho ou movimento. Apesar da desesperança, Mariana se recusou a quebrar o pacto, com medo de que desafiar a promessa pudesse trazer consequências ainda piores. Sua história virou um lembrete arrepiante de como os laços emocionais podem ultrapassar os limites humanos, mas a um custo psíquico enorme. Ela costumava dizer: "Não é só a batida dela, é um aviso, um lembrete de que promessas feitas ao fogo queimam para sempre." Sua trajetória passou de uma tragédia isolada para uma história de alerta, sussurrada entre a juventude de Toluca e os círculos espiritualistas. Décadas após os acontecimentos originais, o santuário continua sendo um lugar de reverência inquietante e evitado com medo. Os moradores passam por lá com cuidado quando a noite chega, conscientes da sombra do pacto. A lenda do pacto à luz de velas já está enraizada na memória coletiva de Toluca, misturando tristeza, mistério e cautela. Ela funciona como um aviso espiritual e um símbolo do poder da amizade que vai além da morte, uma dualidade que assombra toda a comunidade. Contadores de histórias locais recontam essa história todo ano, especialmente no aniversário da morte de Isabel, despertando uma curiosidade e um medo que nunca desaparecem. Grupos de pesquisa paranormal costumam visitar o santuário, atraídos por sua fama de energias persistentes e fenômenos inexplicáveis. Os investigadores frequentemente relatam anomalias térmicas, flutuações no campo eletromagnético e a sensação de estar sendo observados.
O local desafia explicações convencionais, fazendo até os céticos admitirem que há uma presença além das leis da natureza. Essas investigações mantêm o santuário como um ponto liminal, onde o véu entre os vivos e os mortos fica mais fino, oferecendo à sociedade moderna um vislumbre de práticas tradicionais que se entrelaçam com um mistério paranormal genuíno. Do ponto de vista psicológico e cultural, essa história destaca como a gente tem uma necessidade profunda de entender a morte, o luto e os laços espirituais por meio de rituais. Ela mostra como uma dor muito pessoal pode despertar ou atrair forças que a gente nem entende completamente, servindo como uma lição pesada sobre o poder e o perigo de promessas feitas no auge da inocência jovem. O Pacto à Luz de Velas é uma lembrança assombrosa de um amor não resolvido, das energias que chamamos sem perceber e da busca eterna por conexão além das fronteiras frágeis da vida.